E olha só, apesar do movimento de aproximação que Lula tem feito com Donald Trump, o Brasil não abre mão da defesa do multilateralismo e da soberania. E Lula usou um artigo de opinião publicado ontem no jornal The New York Times para criticar a atuação dos Estados Unidos na Venezuela. O presidente brasileiro afirmou que a América Latina não será subserviente a interesses hegemônicos. Beatriz Borges chega com mais detalhes sobre o texto assinado por Lula. Olá, Bia, bom dia para você. Multilateralismo é a palavra de ordem desse governo Lula, né? Isso não é de hoje e ele reforçou essa posição, essa postura. Oi, Bárbara, bom dia para você, para todos que nos acompanham aqui na Globo News. Exatamente, Bárbara, o presidente Lula trouxe nesse texto publicado, nesse artigo publicado no jornal The New York Times, um jornal americano, ele trouxe uma crítica a essa operação feita pelos Estados Unidos que resultou na captura do presidente venezuelano Nicolás Maduro no dia 3 de janeiro. A gente preparou aqui algumas telas para o nosso assinante com alguns parágrafos que aparecem nesse artigo que é assinado pelo presidente Lula. Esse texto ele foi publicado em inglês, mas a gente trouxe aqui uma tradução. Então, primeiro a gente tem essa primeira tela em que vem o título desse artigo que foi publicado pelo presidente no jornal The New York Times, em que aparece Lula, : eixo hemisfério, pertence a todos nós. Depois a gente preparou uma segunda tela já com o primeiro parágrafo desse artigo, em que o presidente Lula ele começa falando que bombardear o território venezuelano e capturar o presidente no dia 3 de janeiro representam um capítulo lamentável na contínua erosão do direito internacional e da ordem multilateral estabelecida após a Segunda Guerra Mundial. Ele fala ainda, quando o uso da força para resolver disputas deixa de ser a exceção e se torna a regra, a paz, a segurança e a estabilidade globais ficam comprometidas. Ele já começa esse artigo, então, trazendo a crítica e também a defesa do multilateralismo. A gente preparou mais uma tela com outros parágrafos que seguem nesse artigo. Então, ele fala, é particularmente preocupante que tais práticas estejam sendo aplicadas na América Latina e no Caribe. Elas trazem violência e instabilidade a uma parte do mundo que luta pela paz por meio da igualdade soberana das nações, da rejeição do uso da força e da defesa da autodeterminação dos povos. Ele diz, a América Latina e Caribe têm seus próprios interesses e sonhos a defender. Não seremos subservientes a projetos hegemônicos. Construir uma região próspera, pacífica e pluralista é a única doutrina que nos convém. E aí, no final do artigo, o presidente Lula ele traz ali uma possível aproximação com o governo americano. A gente também trouxe esse destaque em mais uma tela. E ele fala o seguinte, é nesse espírito que meu governo tem se engajado em um diálogo construtivo com os Estados Unidos. Somos as duas democracias mais populosas do continente americano. Nós, no Brasil, estamos convencidos de que unir nossos esforços em torno de planos concretos de investimento, comércio e combate ao crime organizado é o caminho a seguir. Somente juntos poderemos superar os desafios que afligem um hemisfério que pertence a todos nós. Esse é o parágrafo final, então, desse artigo publicado no jornal The New York Times. Vamos lembrar a respeito dessa ação dos Estados Unidos na Venezuela. O presidente Lula vem criticando essa ação já faz um tempo. Ele, inclusive, conversou com presidentes de outros países recentemente. A gente já trouxe aqui, ele conversou, por exemplo, com o presidente da Colômbia, Gustavo Petro. Os dois, nesse telefonema, negaram a legitimidade dessa ação dos Estados Unidos. Também disseram que isso pode trazer um precedente perigoso para a paz, para a ordem internacional. Ele também conversou, por exemplo, com o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, e falaram a respeito desse apoio a um processo de transição pacífico ali na região da Venezuela e também sobre a importância de defender o princípio da soberania e também o direito internacional. Conversou também com a presidente do México, Claudia Sheinbaum, a respeito desse tema. Eles falaram sobre uma cooperação, uma possibilidade de cooperação para a construção da paz na Venezuela. E teve também aquela nota que também foi assinada pelo Brasil, foi assinada por Chile, Colômbia, México, Uruguai, Espanha e Brasil, que trouxe ali uma posição a respeito dessa operação dos Estados Unidos em relação à Venezuela e defendeu que a solução na Venezuela deve vir por meios pacíficos e com base no diálogo e também na negociação. Volto com vocês aí no estúdio. Bia, obrigada por esse resumo. Bom trabalho para você.